Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora mais um programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O tema abordado no programa de hoje é bastante atual, o aborto. Aborto é crime? É lícito interromper a vida de alguém? O que diz a lei brasileira sobre o assunto? Qual a posição da doutrina espírita a esse respeito? Para conversar conosco sobre aborto, contamos com a presença de Kleber Costa. Kleber participa, aliás, Kleber é coordenador no Rio Grande do Norte do Movimento pela Vida e também participa do Move Paz, Movimento pela Paz, da Pastoral Carcerária, ou seja, é um homem de múltiplas atividades. Bom dia, Kleber. Bom dia, Nilo. Bom dia, senhores telespectadores do programa Espírito e Vida. Qual é a visão espírita a respeito do aborto? A visão espírita ela é bem interessante, porque o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos quando se dá a união da alma e do corpo, eles explicam que essa união ela se dá no momento da concepção. E quando nós estudamos Espiritismo, quando nós refletimos acerca da questão das reencarnações, das motivações, dos objetivos das reencarnações, e a gente começa a perceber que antes mesmo dessa ligação do corpo com o espírito, já há uma predestinação. E a gente depois vai procurar no Livro dos Espíritos e encontra que há uma programação reencarnatória. Quando a gente lê o livro Os Mensageiros, de André Luiz, lá no capítulo 13 e 14, a reencarnação de Segismundo, então a gente percebe que efetivamente, muito antes do momento da concepção, já há uma programação de em que condições aquele espírito vai reencarnar. E o corpo adequado e conveniente e necessário para aquela experiência reencarnatória, ele já começa a ser programado também. Então, o momento da concepção é, digamos assim, o momento do final dessa programação reencarnatória e o início dessa outra fase, que é exatamente da vivência corporal. Mas houve toda uma programação por trás. Então, a interrupção desse processo, em qualquer momento, o nosso movimento trata mais da questão pós-concepção, porque é o entendimento da sociedade. Mas do ponto de vista espírita, a gente sabe que até, e o caso de Segismundo é bem emblemático, que a interrupção, mesmo antes da concepção, ela é problemática, porque naquele caso, aquele que havia se comprometido a receber Segismundo como filho, começa a relutar em proporcionar a concepção do corpo. E isso aí já dá um problema no plano espiritual. Segismundo começa a querer se revoltar. Então é um caso de antes da concepção. Agora, perante a sociedade, no nosso movimento, que é um movimento pela cidadania, e nós procuramos dar um enfoque não religioso, porque nós temos muitos argumentos científicos, judiciários e humanistas para sustentar essa posição. Então nós tratamos da questão apenas pós-concepção, porque a ciência também concorda que no momento da concepção ali já há efetivamente uma nova vida. Existe, na sua opinião, uma inclinação do nosso legislativo no sentido de aprovar o aborto? Há alguma abertura, alguma brecha por onde esse tipo de projeto possa ser aprovado? Ah, sim. Inclusive, se não fosse o nosso movimento organizado, esse projeto já teria sido aprovado na Câmara dos Deputados e muito provavelmente também no Senado Federal. Isso já seria lei no nosso país. O aborto estaria sendo praticado livremente, por qualquer motivo e em qualquer época. Esse projeto, que foi encaminhado em 2005 à Câmara dos Deputados, previa que os planos de saúde poderiam atender, querendo, não seria mais obrigatório o atendimento de parturientes. Então, partos não seria mais um item obrigatório dos planos de saúde. Não estariam incluídos na Previdência? Não, seria facultativo, eles poderiam oferecer ou não. Porém, o aborto seria obrigatório.
né? Eles faziam essa modificação, alteraria essa relação dos planos de saúde. Então, o atendimento das mulheres grávidas para fazerem parte seria opcional nos planos de saúde, mas o atendimento para a prática do aborto seria obrigatório. Esse projeto teve dificuldade de prosperar por conta dessas e de outras anomalias. Então, a então deputada Jandira Fegali, relatora do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, resolveu apresentar um substitutivo, que na realidade, no seu último artigo, dizia que, em função das alegações apresentadas, ficariam suprimidos do nosso Código Penal os artigos 124 a 127, que são exatamente os artigos que prevêem penas de prisão para as pessoas que praticam o aborto em nosso país. Portanto, suprimidos os artigos do Código Penal, liberaria o aborto. O que não é proibido é permitido, o aborto ficaria permitido a qualquer tempo, em qualquer época, por qualquer justificativa. A mulher poderia abortar, inclusive, no 9º mês de gravidez, na mesa de parto, na sala de parto. Se ela resolvesse abortar, ela poderia abortar, estava acobertada pela lei. O que é evidentemente um absurdo. Agora, os nossos ouvintes devem estar se perguntando, e nos casos especiais? Por exemplo, dos embriões anencéfalos, nos casos de estupro principalmente, talvez seja o que mais chega à sociedade, inclusive com esse caso recente da garotinha grávida de gêmeos. Como é que seria a postura do cristão, a postura do espírita frente a esses desafios? Muito bem. Há duas posturas. Na postura da lei, a lei hoje, né, como ela está prevista, graças a Deus não foi modificado, nosso movimento conseguiu barrar isso, tanto na Comissão de Seguridade Social quanto na Comissão de Constituição e Justiça, e agora esse projeto está na mesa do presidente da Câmara para ser votado em plenário, né? Mas essa lei brasileira, ela tem duas excludentes, que as pessoas confundem dizendo que, nesse caso, o aborto é permitido. Não, o aborto não é permitido no Brasil em nenhuma hipótese. Agora, nas hipóteses de risco de vida da mãe, quando a gestação põe em risco a vida da mãe, a lei permite, logicamente, que baseada em laudo médico. A doutrina espírita também. De juiz, a doutrina espírita também corrobora com essa posição. Se há que se sacrificar uma vida, que se sacrifica aquela que está nascente. Consolidada. Né? Então, essa é a posição da lei brasileira. A doutrina espírita concorda com isso. E os segmentos cristãos, de uma forma geral, também concordam com essa posição. Né? Mas isso é uma excludente da justiça. Porque continua sendo um crime, porém as pessoas que o praticam não são punidas. Uma outra excludente, do ponto de vista jurídico, é exatamente no caso do estupro. Porque no caso de estupro, a pessoa poderá optar pelo aborto. Não que o aborto tenha que ser feito necessariamente. Do ponto de vista espírita, não é admissível. Porque aí nós estaríamos, do ponto de vista espírita, contrariando a lei de Deus. Porque se tudo que acontece nesse mundo acontece porque Deus permite, e se Deus permite alguma utilidade há de haver, nós estaremos impedindo que alguma coisa de útil aconteça. Pode ser que, do ponto de vista das nossas concepções, a gente tenha dificuldade de entender, né, que uma gestação a partir de um estupro, de um ato de violência, possa não ter utilidade, mas do ponto de vista divino, certamente tem. E nós conhecemos vários casos, nós que militamos nessa causa, de filhos, fruto de estupros, que hoje são amigos de família. São cidadãos de bem, venceram na vida, se formaram, têm posição na sociedade e sustentam a própria mãe, que hoje depende deles. Né? Então, não é porque uma criança foi gerada a partir de um ato violento que ela vai ser violenta. Né? Para a gente concluir, o que é que nós como cidadãos, nós como espíritas, nós como cristãos, qual deveria ser a nossa atitude? Como que a gente pode colaborar para que tal coisa não se suceda, que essas leis sejam aprovadas? Bom, em primeiro lugar, nós espíritas temos que nos conscientizar dessa posição de espíritas. Porque muitos de nós somos estudiosos da doutrina, simpáticos à doutrina, dizemos-nos adeptos da doutrina, mas não praticamos a doutrina. Porque quando nós somos solidários uns aos outros, essas diferenças
elas vão diminuindo, né? Então, nós precisamos colocar em prática os preceitos espíritas, a solidariedade para com os outros, inclusive para com os pequeninos, para a jovem que engravida inadvertidamente, que não necessita da nossa represália, necessita do nosso apoio, da nossa compreensão, da nossa ajuda, para que ela possa ter um melhor entendimento e levar aquela gravidez avante e que ela possa ser bem-sucedida. Porque muitas vezes as jovens optam por o aborto porque são reprimidas pela própria sociedade. Ela recebe uma negativa do próprio namorado que a engravidou. Ela fica cheia de vaidades porque vai ser mãe e o próprio namorado já abandona ela dizendo que não topa aquela parada. Quando ela vai socorrer o pai e da mãe, eles botam ela para fora de casa porque dizem que não receberam, ela não obedeceu a orientação dos pais e, portanto, aí vem a reprimenda. A própria sociedade reprime ela porque se ela for procurar um emprego, nenhum empresário vai dar emprego para uma jovem que está gestante, né? Elas são, de uma certa forma, relegadas, excluídas no meio do trabalho, né? Então, é a própria sociedade que cria essa situação. Então, nós precisamos desconstruir isso. É uma atitude nossa, agora é uma atitude de cada um de nós, que vai se conscientizando da posição que nós ocupamos nesse espaço, né? O Movimento Nacional pela Cidadania Brasil Sem Aborto procura fazer essa parte, né? Trabalhando, fazendo um trabalho independente de religiões. Algum telefone para quem queira colaborar? Nós não temos uma sede própria, porque os nossos recursos são, digamos assim, limitados, né? Mas nós colocamos sempre o nosso telefone pessoal à disposição dos interessados, aquelas pessoas que queiram ter mais informações acerca do movimento e que queiram de alguma forma participar, que é o 9986-1039. Nós estamos disponíveis, mantemos sempre o nosso telefone ligado, atendemos com satisfação e ficaremos satisfeitos se pudermos contribuir de alguma forma, levando informação para aquelas pessoas que desejam. Vamos agora a um breve intervalo. Agradecer a presença de Kleber, contar com ele aqui em outras vezes. No próximo bloco vamos continuar falando sobre o aborto. Fique conosco, voltamos já.